Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Ailton, sou aluno do Centro Universitário Uninter, do curso de Licenciatura em Sociologia. Nesse vídeo aqui venho compartilhar com vocês um pouco do meu estágio supervisionado online, ok? E vocês podem me perguntar por que online, por que nesta modalidade? Bem, no momento deste vídeo, da gravação deste vídeo, estamos passando por uma pandemia mundial, né? E isso impossibilita a realização dos estágios tradicionais, né? Que são os estágios presenciais, pois as escolas encontram-se, em sua grande maioria, ou praticamente todas, fechadas. Pelo menos aqui na minha região estão todas fechadas, ok? Estamos todos em casa, realizando nossas atividades de uma forma remota e online, tá? Outra coisa, a disciplina é de Sociologia. E essa disciplina ela não faz parte ainda da grade curricular do ensino fundamental. Então, como realizar esse estágio? Como realizar essa apresentação? Bem, na verdade, a sociologia ela faz parte das ciências humanas, né? Então, escolhi um tema dentro que é voltado, né, para a história e para a geografia, dentro desse assunto, que envolva, né, que seja dentro dessa mesma linha, no caso das ciências humanas, tá bom? E como o objeto de estudo da sociologia é a sociedade, eu não peguei um tema aleatório, né? Eu escolhi esse aqui, que vocês estão vendo, que é a formação da população brasileira. Em alguns momentos eu vou olhar para aqui, porque estou lendo do computador aqui, tá? A mesma imagem que vocês podem ver aqui na TV, tá bom? Então, só recapitulando, como o objeto de estudo da sociologia é a sociedade, né? Então eu optei em escolher um tema que fosse voltado, claro, para as ciências humanas, mas que falasse de alguma forma de sociedade, ok? Dentro desse nível de ensino que é o ensino fundamental. Aqui vai estar mais voltado para sexto e sétimo ano. Os livros aos quais eu me baseei foi livros do ensino fundamental mesmo, de geografia, porém não descarto a história, porque existe uma formação histórica, na verdade, né? Todo o contexto histórico, quer dizer, do porquê que a população brasileira é de tal forma. Então são duas áreas que a história e a geografia que andam juntas. Existe essa interdisciplinaridade entre essas duas áreas aí, tá? Até completar esse assunto. Então, vamos lá. Para dar início, né, vamos começar com uma seguinte reflexão. Quando a gente pensa, ou então eu peço para que vocês pensem em um japonês, por exemplo, todos nós vamos ter uma noção, né? Uma imagem vai se formar em nossa mente de como é um japonês. Ou então eu posso até pedir para que vocês pensem em um africano, em alguém da região africana. Muito provavelmente a imagem de uma pessoa vai surgir em sua mente com determinadas características. Mas se eu pedir essa mesma reflexão para você imaginar um brasileiro, você pode até imaginar. Só que se várias pessoas ficarem pensando em um brasileiro, em uma pessoa que é do Brasil, existirão diversas formas, né? Será diversificado, porque existe uma grande diversidade de pessoas, de culturas, de etnias no nosso país, né? Ele é um país muito diverso. Essa imagem que eu trago aqui para vocês reflete essas duas imagens, né? Elas refletem um pouco sobre isso, sobre essas diferenças de etnias, de pessoas, de raças, de culturas que existem dentro do nosso país, né? É um país bem diverso e isso tem todo um contexto histórico, né? Porque o nosso país ele passou por diversas interações com outros povos e com outras culturas, assim como já é visto desde das primeiras séries do início do ensino fundamental, né?
Só voltando aqui, né? Poucos países no mundo tiveram interações como o nosso país. Em uma reportagem que assisti no YouTube de um brasileiro que fez uma excursão para o Japão. Nessa entrevista, ele comentava sobre essa realização desse sonho que ele teve de conhecer o Japão, de conhecer a cultura japonesa, de estar naquele país, né, naquele lugar totalmente diferente, né, do nosso país, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a seguinte observação que ele fez sobre a sua viagem para o Japão. Ele falou o seguinte, que em todos os lugares que ele andava, seja em praças, metrô, feiras, supermercado, diversos lugares que ele visitou, ele só via japoneses. No Japão só tem japoneses. Até parece ser um pouco engraçado, até mesmo meio estranho ele comentar isso, porque se ele está no Japão, é claro que ele vai ver japoneses. Só que para mim ficou claro o que ele quis dizer, né? Porque ele vindo de um país como o nosso, que é o Brasil, onde você anda nas ruas e vê diversas pessoas diferentes, formas diferentes, cores diferentes, jeitos diferentes e culturas diferentes, e num país como esse, que não tem essa diversidade tão grande como a nossa, é algo que se chama atenção, né? Então, porque aqui quando você anda na rua, você vê um negro, você vê o branco, você vê alguém com aparência de índio, você vê diversas formas, diversas culturas, pessoas diferentes, né? Então, isso me chamou a atenção nessa formadores da população brasileira, que nos dá um embasamento histórico, né, desta formação, são o quê? Os indígenas, europeus e os negros africanos. Como nós já sabemos, com a chegada dos europeus no território brasileiro, já existiam os indígenas, né? E logicamente, né, durante esse período de conquista desses povos, houve a miscigenação, até de uma forma intensa. A miscigenação, que é esse cruzamento entre os povos, né? E aí gerou-se outra etnia. Na realidade, depois, com a chegada dos africanos também, né, do negro, que foram escravizados, aconteceu mais ainda, de uma forma bem intensa, a miscigenação aqui no nosso país, né? Que eu coloco aqui. O que é essa miscigenação? Que é o cruzamento interpovos, né? E com esse cruzamento interpovos gerando essa miscigenação, temos agora esse grupo étnico. O que é esse grupo étnico? Ou etnia, né? Um grupo social cujos membros consideram ter uma origem e características socioculturais comuns, como língua, religião, valores e normas, e que partilham uma identidade cultural marcada por traços que os distinguem de outros povos, né? De outros grupos. Então, se eu tenho um determinado grupo, né, que eles possuem características em comuns, costumes em comuns, tradições em comuns, né, que tem uma determinada cultura ali que é própria deles, nós temos ali um grupo étnico. Aqui mostrando um exemplo de um grupo étnico, né, o tibetano, na China, fazendo uma apresentação durante um festival, né? Isso é para deixar claro que quando a gente fala em grupo étnico, muitas vezes nós vamos nos deparar com grupos totalmente diferentes, né? Até mesmo dentro do nosso país, mas também podemos fazer observação de outros lugares, de outros países, né? Vamos ter, muitas vezes vamos ter esse choque cultural, né? Só que a ideia aqui não é analisar e definir qual é o certo e qual é o errado, porque tendo uma outra visão, a ideia é entendê-las e respeitá-las, né? Sem julgamentos, sem críticas, sem colocar a nossa cultura ou nosso grupo étnico como o principal, porque na realidade isso não, para uma visão social, para um estudo científico, isso não faz sentido. Hierarquizar culturas e tradições,
colocar uma como modelo para ser seguido. Não, todas são culturas e todas, por mais diferentes que seja da sua e do seu grupo étnico, todas têm o seu enriquecimento, todas têm algo a mostrar, né? E faz parte daquele povo, tá bom? Então a ideia é essa, é o entendimento, é o esclarecimento e, logicamente, o respeito e quebrar preconceitos, tá? Trouxe aqui essa imagem para mostrar um grupo bem diferenciado do que a gente pode encontrar no dia a dia. Aí, com essa imagem, nós vemos aqui uma população tri-híbrida, né? Que foi a que deu início, né, à formação do nosso grupo, do nosso Brasil. Desde a chegada dos primeiros colonos, houve a miscigenação, como já comentei, em massa com os índios. Décadas depois, com a chegada dos escravos negros, formou-se, né, uma população tri-híbrida. Levando em conta que no decorrer dos tempos foram vindo outros grupos, né, italianos, japoneses, né, não, mas esses daqui é a base, né, a base principal da nossa formação. E agora vamos comentar um pouco, né, brevemente sobre cada um deles. Nós temos aí, né, os europeus que chegaram aqui no Brasil e encontraram já os indígenas. O branco, os portugueses já trouxeram para o Brasil séculos de integração genética e cultural de povos europeus, como celtas e lusitanos, né? Isso aqui fica claro que quando eles já chegaram aqui, eles já trouxeram também a sua bagagem cultural e essa integração genética, como já vem falando aqui, né? Após, né, o negro, os escravos africanos trazidos ao Brasil pertenciam a um leque enorme de etnias e nações. A maior parte eram bandos originários da Angola, Congo e Moçambique. A história da escravidão no Brasil, da chegada do negro africano ao nosso país, é uma longa história, né? Tem todo um estudo, tem todo um contexto histórico que na realidade não vamos aprofundar aqui. Mas não deixar de citar que eles é quem fazem parte, uma das principais partes da formação do nosso povo. E claramente, né, o índio, que foi quem os europeus, o branco europeu, encontrou e praticamente forçou que a sua cultura, né, que a cultura europeia, seus costumes fossem estabelecidos para eles, né, em cima dos índios. Diversos grupos indígenas viviam no território que viria a ser o Brasil, antes da colonização portuguesa. Estima-se que havia de 2 a 4 milhões de indivíduos distribuídos em mais de 1.000 diferentes etnias. Possuíam características próprias de organização social, língua, crenças, técnicas de coleta, caça, pesca e cultivo agrícola, né? Isso aqui deixa claro que o índio ele já tinha a sua cultura, já tinham os seus costumes, né? E com o estudo da história a gente entende que essa não foi respeitada, né? O branco europeu colocou a sua cultura, a sua base como a certa e a que deveria ser seguida. Os principais grupos de imigrantes no Brasil são os portugueses, claro, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Aqui é só para dar um acréscimo, né? Como já havia comentado, nós falamos da base. O branco, o europeu, o negro e os índios que já estavam aqui no nosso território. Eles são a base. Porém, com o decorrer do tempo, outros grupos também foram chegando aqui em nossos países e se instalando em determinadas regiões. Como eu citei aqui, que são italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Enfatizando tudo isso, né, em resumo, tudo que nós conversamos, que nós debatemos, deixa claro o quão diverso é o nosso país, né? Como já voltando à conversa anterior, não dá para imaginar um brasileiro como um modelo,
né? Nós não temos, porque nós somos bem diferentes. Nós andamos nas ruas, nós vemos pessoas diferentes. Você pode ver alguém com aparência já mais de índio, você já vê o branco, você já vê o mulato. Enfim, é um país bem colorido, é um país diverso. E até não faz sentido existir a discriminação, sendo que o nosso país ele é rico devido a essa diversidade cultural, né? Eu assim penso, até porque a formação do nosso país teve como base esses grupos que foi comentado, né, no início desse vídeo. E nesse momento que nós estamos passando de pandemia, deixa muito claro para nós a necessidade de união, né? De união dos povos, de entender que muitas vezes eu não concordo com essa questão de definir raças, né? Eu entendo que nós pertencemos a uma única raça, que é a raça humana, né? Eu acho e penso que nós somos iguais nas diferenças. Por isso que eu encerro esse pequeno compartilhamento que eu estou fazendo com vocês com essa frase, que nós somos iguais nas diferenças. Todos merecem respeito, todos somos da raça humana. Tá? Bem, então encerro esse vídeo, certo? Obrigado por você por ter visto até aqui, até o final. Muito obrigado e até uma próxima.